Nós vamos chamar a nossa série de A Vida Cristã no Mundo Secular. A vida cristã no mundo secular. Nós iremos pensar um pouquinho acerca disso no livro de Esther nos próximos domingos. Hoje nós leremos e meditaremos em Esther capítulo 1, e eu quero pensar com você sobre a vida na casa da Pérsia. Mais uma vez, a vida na casa da Pérsia. Esther, capítulo de número 1. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitzã, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meri, Mercena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medas, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que devia se fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero.
E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei declarar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes. E fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Oremos ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, hoje nós começamos uma jornada de meditação num livro tão importante da Tua Palavra. Um livro, Senhor Deus, que embora tenha sido escrito há muitos e muitos anos atrás, é tão atual que casa perfeitamente com o momento em que nós temos vivido, Senhor Deus, há alguns anos no nosso país. Senhor Deus, este livro vai desafiar o nosso coração. Este livro da Tua Palavra vai nos colocar contra a parede muitas vezes. Este livro da Tua Palavra, Senhor Deus, vai nos expor as nossas feiuras, os nossos pecados, as nossas transgressões. Muitas vezes, Senhor Deus, olhando para este livro, nós não nos veremos como crentes, mas nos veremos como pessoas que estão vivendo em contrário à Tua Palavra, em contrário à Tua santa vontade revelada. Por isso nós suplicamos ao Senhor que nos dê a graça, não apenas de meditar e entender, mas também de termos a nossa vida transformada por meio da Tua Palavra, de ter o nosso coração ajustado em como devemos viver diante da Tua presença, de sermos, Senhor Deus, nos lembrados e ensinados de que a nossa identidade cristã é mais importante do que absolutamente tudo o que há neste mundo, mais importante, mais belo, mais glorioso do que todas as coisas que este mundo caído possa nos oferecer ou tentar com elas seduzir o nosso coração. Nos abençoe nessa noite, no começo dessa jornada, para que venhamos, Senhor Deus, ser edificados pelo Senhor. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma das experiências mais estranhamente interessante é a chegada em uma nova cidade. Às vezes para nós passarmos alguns dias de férias, outras para que nós moremos ali definitivo ou por algum tempo. É estranho porque quando nós chegamos neste local, nada nos é familiar, tudo é diferente. Nós não conhecemos absolutamente nada da cultura, nós não conhecemos as pessoas que ali moram, não há muita coisa o que fazer quando chegamos em uma cidade nova. Mas ao mesmo tempo é interessante, pois há uma infinidade de coisas novas com as quais nós ainda não estamos acostumados. Coisas que despertam, que aguçam a nossa curiosidade, o nosso interesse e nos faz querer conhecer a cidade na qual nós estamos passando algum tempo da nossa vida. Então, no intuito de conhecer aquela cidade, se você é como eu, provavelmente você vai começar a observar tudo que está ao seu redor. Você vai observar as pessoas, você vai observar a cultura, você vai observar onde as pessoas vão, você vai observar tudo para que você compreenda aonde é que eu estou adentrando. Nós começamos a reparar se as pessoas falam rápido ou devagar, se elas são mais educadas ou rudes, mais tímidas ou às vezes mais espontâneas. Nós começamos a perceber quais são os alimentos vendidos e quais são os alimentos prediletos daquele povo, os lugares mais frequentados, os eventos mais famosos que fazem fila para poderem participar. Buscamos localizar onde ficam os hospitais para um caso de emergência, um supermercado para fazermos as compras que necessitamos, um posto de gasolina para saber onde vamos abastecer o nosso carro e aí por diante. Nós fazemos uma pesquisa, fazemos excursões para descobrir aonde é que nós entramos, aonde é que nós chegamos. Assim foi quando eu e minha família chegamos entre vocês para morar em Araguari há cerca de 5 anos atrás. Nós não conhecíamos ninguém. Todos eram estranhos para nós. Nós não conhecíamos nada nesta cidade. Mas tudo nos era um tanto quanto estranhamente interessante.
Então, a partir do convívio com as pessoas, do convívio na cidade, nós começamos a descobrir a cultura araguarina. Nós percebemos que, como bons mineiros, é um povo meio desconfiado, meio tímido, meio quietinho no seu lugar. Nós percebemos ser um povo que é muito orgulhoso da sua cidade. Talvez, se você é um araguarino raiz, eu te perguntar qual é a melhor cidade do mundo, você vai dizer Araguari. Eu posso te oferecer uma passagem para você ir para Paris, mas mesmo assim você vai achar que Araguari é a melhor cidade que há no mundo. Quem toma da água de Araguari jamais esquece. Um povo amante do pão de queijo, carinhosamente chamado pelo nosso presbítero Adalberto de bolinhas de queijo, com um copo cheio do melhor café que nós encontramos no Brasil. Dessa forma, eu e minha família fomos com o tempo, com os relacionamentos, descobrindo nesse Triângulo dos Bs a bela Araguari. Você pensou que eu ia falar outra coisa, né? Mas nós descobrimos a bela Araguari, no qual nós temos tido a graça de habitar e conviver com os irmãos. Hoje nós passamos por algo semelhante. Após 4 meses hospedados com Pedro em sua primeira epístola, estamos adentrando em terras estranhamente interessantes, as terras da Média e da Pérsia. Uma história que se passou há muitos e muitos anos atrás. Em um grupo de províncias, como está aí no verso de número 1, 127 províncias, governadas por um homem cruel, por um homem tirano, chamado Assuero. Assuero era o rei mais famoso, mais rico daqueles dias. E nessas 127 províncias viviam pessoas de todos os lugares, inclusive judeus, como Esther e Mordecai. Nessa altura, queridos irmãos, os judeus já haviam sido libertados do exílio. Ciro, o grande rei persa, quando derrota os exércitos babilônicos, ele liberta o povo para que voltasse para Jerusalém. Acontece que nem todos quiseram voltar. Acontece que alguns já estavam tão assimilados pela vida na Pérsia e na Média, que ali decidiram ficar. Muitos tiveram sucesso econômico, muitos judeus tornaram-se ricos através de artesanato, de comércio de algumas coisas. Então eles continuam vivendo ali, longe do seu povo, longe de Jerusalém, longe da cidade que Deus havia escolhido para que o seu povo habitasse. Dentre estes judeus que permanecem ali, estão os 2 judeus personagens principais da nossa história, Esther e seu tio Mordecai. Heróis, talvez. Pecadores, com certeza. Eu gosto de tratar Esther e Mordecai como heróis quebrados. Eles fizeram sim coisas grandiosas, como veremos, em nome e em prol do Senhor. Mas, irmãos, eles pecaram gravemente contra Deus não 1, nem 2, nem 3 vezes, ao abrirem mão da sua identidade cristã para ficarem bem diante do império medo e persa. Muitas vezes pecaram gravemente contra o Deus da aliança para serem benquistos e bem-tidos na frente do rei Assuero. A história que nós começamos a acompanhar hoje, ela é tão estranhamente interessante que o livro de Esther é um dos 2 livros que o nome de Deus não é citado em nenhum versículo, em nenhum capítulo. Em nenhum momento, se você ler todo esse livro em sua casa, você vai encontrar referências ao Deus da aliança. A palavra Deus não aparece, a palavra Senhor também não aparece. Todos aqueles nomes que nós estamos acostumados a encontrar na Bíblia com referência ao Senhor, neste livro não aparecem. Neste e em Cânticos dos Cânticos de Salomão. Em uma leitura rápida e descuidada, talvez possa nos sugerir que o Senhor Deus estava ausente daquelas terras, que o Deus Todo-Poderoso não estava ali na Média e na Pérsia, porque o seu nome não é citado. Entretanto, é estranhamente maravilhoso, interessantemente maravilhoso, vemos a mão invisível de Deus trabalhando em favor do seu povo, mesmo quando o seu nome não é citado, mesmo quando louvores ao seu nome não é cantado, mesmo quando a sua lei não é proclamada. Irmãos, a mensagem deste livro é tão poderosa e é tão impactante, eu espero que seja assim na sua vida durante os meses que se seguem, que Adolf Hitler proibiu que este livro fosse lido e recitado nos campos de concentração nazista.
Judeus que eram pegos lendo ou recitando este livro, eles eram automaticamente mortos no ato. Hitler tinha um medo gigantesco da mensagem deste livro, de dar esperança aos judeus, de fazê-los de alguma forma encontrar alento no Deus da aliança, mesmo em uma das páginas mais dolorosas daquele povo. Então nós não estamos tratando de qualquer livro, nós estamos tratando de um livro que tem muitas coisas a nos ensinar. O livro de Esther aborda um dos assuntos mais importantes da nossa vida cristã, que é a nossa identidade como povo de Deus. Um resumo desse livro nos ensina que nós não devemos jamais, em hipótese nenhuma, independentemente da circunstância que estejamos passando, abrir mão da nossa identidade cristã como povo de Deus, como povo da aliança, como povo que foi salvo em Cristo Jesus, mesmo vivendo neste mundo secular, mesmo vivendo neste mundo relativizado e caído, onde nós enfrentamos inúmeras batalhas diariamente. Augusto Nicodemos resume bem este livro quando ele diz o seguinte: quando o que está em jogo são princípios, 1 centavo vale tanto quanto 1 milhão. É isso que nós vamos entender. Os princípios bíblicos para nós, eles valem todos a mesma coisa. Eles têm todos o mesmo peso. E quando nós lidamos com eles, 1 centavo vale tanto quanto 1 milhão. Esther 1, que nós acabamos de ler, é o começo desta história sobre identidade cristã que se passa nas terras estranhas da Média e da Pérsia, governadas por Assuero. Seu propósito é de nos dar aquele conhecimento. Quando nós chegamos em um lugar que nós não conhecemos, quando nós chegamos em uma cidade que é estranha para nós, seu propósito é nos dar o conhecimento de onde é que nós estamos adentrando. O que estava acontecendo naquelas terras, como era o estilo de vida daquele povo, sua cultura, sua forma de governo, o que de fato era importante para os medos e persas, que acabou por enfeitiçar tantos judeus, a ponto deles abrirem mão da cidade de Jerusalém, para continuarem vivendo entre os pagãos. Surpreendentemente, você perceberá nessa noite que a vida na casa da Pérsia não é muito diferente da sua própria vida neste mundo secular no qual você vive diariamente. Pois, assim como a Pérsia, o nosso mundo continua sendo, em primeiro lugar, um lugar de encantamentos entorpecentes. Em segundo lugar, um lugar de governo tirano. E em terceiro lugar, um lugar de destruição dos opositores. Nós vamos começar entendendo que a Pérsia, mas o nosso mundo também, é um lugar de encantos entorpecentes. Vou pedir aos irmãos que leiam todos o verso de número 4 juntos mais uma vez. A palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: então o livro de Esther começa nos dizendo sobre a glória de Assuero, sobre o seu grande poder, sobre a sua grande majestade, como o seu reino era vasto e cheio de riquezas e cheio de belezas. Ele governava sobre 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia, ou seja, a maior parte do mundo conhecido daqueles dias. Isto fazia de Assuero o rei mais poderoso, o rei mais rico, o rei mais temido dos seus dias. Ninguém se comparava a ele em poder, em esplendor, entre os reis humanos. O texto da palavra do Senhor nos diz então que um dia, como está aí no verso 2, a fim de mostrar publicamente a sua grandeza, o seu poder, as riquezas da glória do seu reino, ele decide fazer uma grande festa. Ele decide fazer um grande banquete. No primeiro momento, se você olhar dos versos 2 a 4, um banquete que foi destinado exclusivamente para os melhores e maiores do seu reino, para os príncipes e para os nobres. E não foi uma festa qualquer, não foi uma festa de duração curta,
Porque se você olhar o finalzinho do verso 4, você descobrirá que esta festa durou por 180 dias. Se você é bom de matemática, sabe que isso significa 6 meses. 6 meses de festa, 6 meses de celebrações, 6 meses com o melhor que havia na casa da Pérsia. Assuero estava mostrando todo o seu esplendor, e foi preciso 6 meses para que ele demonstrasse aos príncipes e aos nobres o quão grande e o quão poderoso ele era. Quando nós chegamos um pouquinho mais à frente, nos versos 5 a 9, nós vemos que após estes 180 dias, Assuero oferece um novo banquete. O verso 5 nos diz assim: passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. O novo banquete agora destinado a todos. Não era só mais nobres e príncipes, os plebeus também poderiam participar, os cidadãos do reino foram convidados, aqueles que moravam em Suzã, a capital do seu reino, por 7 dias, receberam das mãos de Assuero também uma grande festa. Se você olhar os versos de número 6 e o verso de número 7, você verá que havia tecidos da melhor qualidade, camas que eram de ouro e de prata. Eu nunca dormi numa cama dessa, mas deve ser algo diferente. Elas estavam armadas e colocadas sobre um pavimento, sobre um solo que era repleto de pedras preciosas. Imagina você andar olhando para o chão e um chão repleto de pedras preciosas. E não para por aí. O verso 7 nos diz que eles bebiam vinho, mas não era qualquer vinho, era o vinho real. Era o vinho destinado apenas para Assuero. Mas tem um detalhe interessante: esses vinhos eram servidos em vasos, em taças de ouro, em taças de pedras preciosas, de elementos preciosos. O verso 7 termina nos dizendo que tudo isso foi graças à generosidade do rei. Resumindo, foram mais de 6 meses de festejos grandiosos, com requinte, com luxo, tudo do bom e do melhor, e pasmem, tudo patrocinado pelo império, tudo custeado pelo grande e poderoso rei Assuero. Talvez o seu sentimento seja o meu quando li este texto, ainda esta semana. Quando eu li este texto, me lembrei do ditado popular que diz: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. O que Assuero estava fazendo aqui, irmãos, na verdade, era uma espécie de truque de mágica. Por meio dos gloriosos banquetes, dos banquetes banhados a ouro, ele estava tirando o foco do povo daquilo que realmente importava, e fazendo o povo olhar para coisas que eram menos importantes diante de outras coisas que o povo precisava se atentar naquele momento. Como o fato dele ser um governante tirano e cruel, como veremos daqui a pouco. Em outras palavras, Assuero está fazendo um truque de mágica, está usando toda a máquina do seu poder e glória para gerar um efeito entorpecente na mente daqueles que estavam vivendo sobre o seu poder. Assuero queria desviá-los da verdade. Assuero queria impedi-los de ver a realidade na qual eles estavam vivendo. Uma estratégia para não apenas conquistar, mas para garantir a lealdade de todos os príncipes, de todo o povo debaixo do seu governo. Afinal de contas, irmãos, quem é que se levantaria como um rei contra um rei tão bom como esse? Que dá comida, que dá bebida, que dá festas, que dá momentos de prazer ao povo. É aquela velha máxima que nós conhecemos muito bem na política pagã: pão e circo para que o povo não veja o que de fato está acontecendo. Qualquer semelhança, irmãos, com a nossa vida neste mundo secular não é mera coincidência. O príncipe deste mundo, Satanás, age da mesma forma que o rei Assuero na Pérsia e na Média.
Da mesma forma, Satanás tenta enfeitiçar o nosso coração, entorpecer a nossa mente, seduzir a nossa alma com os prazeres deste mundo. Dia após dia, ele nos oferece os melhores banquetes que há no mundo, em troca de nossa lealdade para com o Senhor. Ele sempre nos propõe uma vida de prazeres, de riquezas, se negarmos nossa identidade cristã. Ele nos promete um mundo de felicidades, de alegrias, sem problemas, se abandonarmos o Senhor, se abandonarmos o nosso Deus, se continuarmos a viver entre os pagãos, entre os pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. A Média e a Pérsia continham muitos cantos de sereias, e nós também o temos no nosso mundo secular, no qual vivemos. E você sabe disso talvez melhor do que eu. Todos os dias somos tentados a olhar para a glória das riquezas terrenas, e não para a glória do Senhor, o nosso Deus. Constantemente nós somos assediados a trocar os prazeres celestiais e divinos que Deus nos dá em sua palavra, pelos prazeres caídos e temporários deste mundo cruel. Dia após dia nós somos convidados a deixarmos a mesa do Senhor, a comunhão com o Senhor, e nos assentarmos nas mesas dos príncipes, dos governantes ímpios e pagãos deste mundo. Sistematicamente somos pressionados para abraçar o melhor dessa terra, em troca do melhor que Cristo Jesus nos dá na sua cruz. Satanás e o mundo, irmãos, assim como o Assuero, sabem como fazer e o fazem muito bem. Eles sabem o que nos enfeitiça, eles sabem o que arrasta o nosso coração, eles sabem o que tem poder de entorpecer a nossa alma. Promessas de uma vida financeira estável e glamourosa, promessas de uma vida alegre, feliz, regalada, sem nenhum tipo de sofrimento, promessas de sermos aceitos e vivermos em paz, como nunca antes experimentamos antes da nossa existência. Mas aqui, irmãos, duas questões nos são importantes nessa noite. A primeira delas é que você precisa compreender que tudo isso não passa de um truque de mágica. Nada disso não passa de um truque de ilusão diabólico para fazer você tirar os seus olhos do Senhor, para fazer você tirar a sua mente, o seu coração, a sua alma daquilo que realmente importa. O Senhor, o nosso Deus, a cruz de Jesus, a sua palavra, uma vida santa e reta aqui neste mundo. Satanás quer te entorpecer para que você não veja a sua necessidade de crer em Jesus. Ele quer te enfeitiçar para que você não compreenda que a vida eterna ao lado de Jesus é muito mais importante, é muito melhor do que os prazeres passageiros aqui deste mundo. Ele quer te impedir de enxergar a graça de Deus como o bem mais precioso que temos aqui neste mundo quebrado pelo pecado. A segunda questão que nos é importante é que, infelizmente, muitos são os crentes dos nossos dias que têm caído nestas armadilhas. Muitos são os servos do Senhor, assim como nós veremos um pouquinho mais para frente na vida de Esther e Mordecai, que estão sendo fisgados por estas iscas, que estão sendo ludibriados por estes truques de mágicas. Muitos são aqueles entre o povo de Deus que têm sido arrastados, enfeitiçados, entorpecidos pelos prazeres oferecidos por Satanás e por este mundo mau. É extremamente assustador o número de crentes que têm aberto mão da sua identidade cristã como servos do Deus Altíssimo pelas migalhas oferecidas pelo pecado, pelo mundo e por Satanás. Muitos são os jovens que namoram que estão abrindo mão disso por fazer um sexo antes do casamento. Muitos são os jovens noivos que têm caído no mesmo pecado. Muitos são os casais que têm caído nas armadilhas de um casamento feliz envolvido em muitos pecados. Infelizmente, muitos são servos de Deus que têm sido atraídos pelo amor ao dinheiro, pelo amor às coisas deste mundo. Portanto, queridos irmãos,
Precisamos ser sóbrios em nossa vida cristã. E aqui isso significa algumas coisas para nós. Significa compreender que este mundo não te ama, que Satanás não te ama, que este mundo e o seu príncipe não te quer ver bem. Ele quer te enfeitiçar, ele quer te levar longe do Senhor. Você vive constantemente em um campo de batalha e você precisa compreender isto. Todos nós estamos diariamente envolvidos em uma guerra de conceitos, em uma guerra de verdades, em uma guerra de hábitos, de práticas, de cultura. O mundo quer nos destruir, Satanás quer nos devorar, e nós precisamos estar prontos para lutar e para resistir. Você precisa compreender que todos os encantos deste mundo prometem alegria, mas entregam tristeza e tristeza eterna. Todos os prazeres deste mundo prometem glória, fama, luxo, mas geram uma vida desgraçada, uma vida miserável. Todas as glórias deste mundo prometem paz, mas devolvem ao meu e ao seu coração amargura e amargura eterna. Assim sendo, querido irmão, não abra mão da sua identidade cristã. Não compre, não consuma, não se venda pelos encantos entorpecentes deste mundo oferecidos por Satanás. Não tire os seus olhos de Cristo. Aprenda com Ele, imite a Ele, olhe para Ele. Mantenha-se leal ao Senhor, obediente e santo ao Senhor, custe o que custar para você aqui neste mundo. Não seja enganado pelo inimigo de nossa alma. Mas nós precisamos compreender ainda, irmãos, que tanto a Pérsia como o nosso mundo atual é um lugar de governo tirano. Vou pedir aos irmãos que leiam juntos o verso de número 8. A palavra do Senhor, o nosso Deus, diz assim: bebiam sem constrangimento. No meio de tantos prazeres, no meio de tanta riqueza, de tantas festas, de tantos banquetes, para entorpecer e ludibriar o povo sob o domínio de Assuero, um ponto destaca-se de forma gritante quando nós lemos Ester capítulo 1. O governo tirano e autoritário do rei Assuero. Para os medos e os persas, algo habitual, algo corriqueiro, algo com o qual eles já estavam acostumados e assimilados. Ter um ditador que ditava todas as coisas da vida de cada um deles, ao ponto deles não se incomodarem com o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Na verdade, eles já estavam enfeitiçados pelos prazeres e glórias da Pérsia. Eles já estavam vivendo a vida e festejando como se tudo estivesse muito bem e obrigado nas terras da Média. Mas perceba comigo algumas questões cruciais que eles não perceberam, mas que nós devemos perceber. Primeira coisa que você precisa notar, se você olhar o verso de número 8, é que Assuero amava tanto o poder, que determinava até como os seus súditos deveriam festejar. O verso 8 está aí para nos mostrar que até mesmo as bebidas que eram dadas deveriam ser servidas da forma como ele queria, e somente aquilo deveria ser bebido, ou seja, o vinho servido em taças de ouro, as camas de ouro e prata, sobre chão de pedras preciosas, os tecidos luxuosos, tudo, absolutamente tudo, tinha que ser feito, e estava sendo feito conforme a determinação do rei. Assuero amava tanto o poder, que o seu povo não tinha nem mesmo a liberdade de festejar da forma como eles achavam ser melhor. O ponto aqui é nos mostrar que outro tipo de festejo, outra forma de viver ali naquele país, outra maneira de celebrar não era permitido, não era legítimo. É o império quem determina tudo, até mesmo as festas. O segundo detalhe que você precisa notar
está dos versos 10 até o verso de número 12. A forma tirana que Assuero tratava a sua rainha Vasti. O verso 10 nos diz que ele, já alegre, bêbado, já fora de si, sobre o efeito do álcool, ele toma uma decisão bárbara. Ele pede para que os seus eunucos vão até a Vasti e a traga, para que ela seja mostrada diante de todo o povo que estava debaixo do seu poder. Se você olhar o verso número 11, ele havia determinado como isso deveria acontecer. Vasti deveria apresentar-se diante de toda a Média e a Pérsia, os príncipes e os cidadãos de Susã, vestida com a coroa na cabeça. Ao que tudo indica, o desejo de Assuero era apresentar Vasti nua, apenas vestindo sobre a sua cabeça a coroa de rainha da Média e da Pérsia. Para ele, a sua esposa era mais um troféu, uma conquista a ser exibida. Ele não se importava com a honra, ele não se importava com a dignidade nem mesmo da sua rainha, quem dirá do povo debaixo da sua autoridade. Um terceiro detalhe que você precisa olhar também é a partir do verso 13 até o verso de número 22. Porque após a recusa de Vasti, seguindo os conselhos dos oficiais, se apresentar desta forma, desta maneira, desonrosa, indigna, humilhante diante do rei Assuero e de todo o seu reino, Assuero baixa um decreto que não podia ser revogado, porque as leis medas e persas não podiam jamais ser anuladas, para dizer como as coisas teriam que funcionar nas casas de seus súditos. Ele baixa um decreto dizendo e ordenando e instituindo como as famílias devem viver dentro dos lares. Assuero manda esta lei, se você olhar o verso 21 e 22, para cada cidade, para cada província, na sua própria língua específica, para determinar como cada casa, sobre o poder da Média e da Pérsia, deveria viver e existir debaixo do seu poder. Outro padrão não seria tolerado, e outro padrão não servia, apenas o que fora instituído pelo império. Sendo assim, longe de ser um lugar de felicidade verdadeira, como aqueles banquetes pareciam sugerir, longe de ser um local de liberdade, como aquela grande festa parecia encenar, a casa da Pérsia, na verdade, era um local de governo tirano e cruel. Não há espaço para opiniões divergentes. Não há liberdade para pensar, para se decidir, nem mesmo o que se passa dentro da sua própria casa. Não há honra, não há respeito para com absolutamente ninguém. Todos nós, com certeza, nos identificamos com isso. Talvez você já trouxe muitas coisas da qual nós temos vivido no nosso próprio país já há muitos e muitos anos. Talvez você esteja pensando nesse exato momento: uai, pastor, é assim que nós vivemos também? Essa é a nossa realidade? É assim que nós estamos vivendo aqui nessa casa secular? Tudo está nos parecendo tão similar, tudo está nos parecendo tão familiar. Parece que a Média e a Pérsia é aqui e agora. E veja, tanto na Pérsia quanto neste mundo secular em que vivemos, o modo operandi é o mesmo: tirania, crueldade, autoritarismo. Hoje o mundo quer determinar como devemos cultuar e servir a Deus. Falem do amor, mas esqueçam a justiça, esqueçam o pecado, esqueça a ira de Deus. Satanás tem usado todas as ferramentas para dizer o que podemos ou o que não podemos fazer dentro das nossas próprias casas. Corrigir os filhos já não é visto como algo legítimo, é proibido. Alertá-los contra os pecados do feminismo e do homossexualismo pode até nos dar cadeia. Inclusive, em alguns países mundo afora, as crianças são tiradas dos seus pais
caso eles os ensinem contra esses princípios caídos que nós não concordamos. Estabelecer limites éticos e bíblicos e morais é visto como ser fundamentalista, é visto como ser ultrapassado, como uma espécie de dinossauros que precisam ser extintos da face da terra. Em outras palavras, Satanás, o mundo e os seus governantes querem ditar, querem dizer como devemos viver, o que devemos pensar, o que podemos ou não fazer, em nome do politicamente correto. Leis são criadas, redes sociais são bloqueadas, a liberdade é violada e estrangulada todos os dias, independentemente de partidos, independentemente de governantes. Esta é a realidade que nós vivemos há muito e muito tempo. Ou seja, o mundo quer nos dominar, Satanás quer nos escravizar, os governantes ímpios e pagãos querem assenhorar-se de nós moral, espiritual e emocionalmente. E isso tem uma razão, como diz o reverendo Emílio Garofalo Neto. O problema que nossa cultura tem conosco não é porque cremos no que cremos per si, mas é em não aceitarmos a pluralidade das crenças, a relativação de conceitos, o supermercado de ideias e preferências sobre a vida, sobre o corpo, sobre a sexualidade e a liberdade de escolha em tantas outras coisas. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos acordar e despertar do nosso sono profundo em relação ao mundo que nós vivemos. Este mundo não te ama, ele quer escravizar o seu coração. Este mundo não te deseja bem, ele quer acabar com você. Este mundo não quer te ver feliz, ele quer te ver debaixo do seu poder, da sua autoridade. Todos os dias, o mundo e seus governantes lutam para nos assimilar, lutam para fazer de nós mais um dentre eles. O mundo não quer ver você como um crente fiel, obediente à palavra, vivendo pelos princípios da palavra. Ele quer te ver como um crente liberal, tolerante, que relativiza tudo ao seu redor: a ética, a sexualidade, o corpo, o casamento e tantas outras coisas. O pecado não é tão ofensivo assim, dizem os mundanos. A Escritura é ultrapassada e antiquada, precisamos atualizá-la, afirmam os pagãos, inclusive em púlpitos de igreja. Deus é amor, Deus é tolerância, Deus é bonzinho, Ele aceita tudo, Ele aceita todos de qualquer forma, de qualquer maneira. Pare de radicalismo, gritam os ímpios todos os dias a nós. Se entregue aos deleites, se entregue aos prazeres. Deus quer vê-los felizes e bem-sucedidos, não presos nas amarras da sua palavra, da santidade, anunciam os filhos de Satanás. Compreenda, querido irmão, este mundo não é a Disneylândia. Nós não estamos aqui para passear, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos e vivemos em um império tirano, em um império cruel, que Paulo chama de o reino das trevas, que quer nos escravizar, que quer nos dominar, que quer triunfar sobre nós. Ele quer o seu coração, ele quer a sua alma, a sua consciência, a sua vida. Ele quer a sua família, ele quer os seus filhos, ele quer os seus netos, ele quer os seus sobrinhos, ele quer a sua igreja, ele quer os seus pastores, ele quer os seus irmãos. Assim como a Pérsia, o mundo não brinca em serviço, nem mesmo Satanás. Entretanto, nós muitas vezes dormimos e brincamos. Por isso, nós não podemos mais dormir em nossa tarefa aqui neste mundo. Não ame o mundo, não ouça o mundo, não viva como o mundo, faça guerra contra o mundo. Seja na Pérsia ou em Araguari, o mundo e Satanás quer tirar o Senhor Deus do trono do meu, do seu, do nosso coração. Estejamos alertas e sejamos sóbrios em nossa caminhada cristã. Para nós terminarmos,
nós precisamos entender que tanto a Pérsia quanto este mundo secular tem como princípio a destruição dos seus opositores. Quero pedir a você que leia juntamente todos em uma só voz o verso de número 16. Vamos lá? O verso de número 17. Todos juntos? A palavra do Senhor nos diz assim: porque o verso 19 também, todos juntos, nos diz assim: se bem parecer ao rei, tudo estava ocorrendo como o planejado por Assuero. O povo estava celebrando, estava vendo as suas riquezas, estava vendo a sua glória, estavam sendo lembrados que faziam parte de um reino extenso, grande, glorioso, vitorioso, um império inigualável nos seus dias. A grandeza do reino e a glória de Assuero estava em voga. Entretanto, algo inesperado acontece. O roteiro que cuidadosamente fora pensado, arquitetado e planejado por Assuero começa a ser desfeito. O esplendor do poder de Assuero começa a ruir diante dos seus olhos, como um castelo de cartas, quando sob efeito de um pequeno sussurro ou um pequeno vento. A razão disso, a decisão de uma mulher de não se submeter aos caprichos tiranos e cruéis do grande, do poderoso, do ostentoso rei Assuero. Assuero, como nós já vimos, já dominado de álcool, emite uma ordem que Vasti deveria ser introduzida na sua presença, juntamente com todos os súditos, para que a sua beleza fosse contemplada, porque era uma mulher extremamente bela. E a ordem era específica: Vasti, vestida apenas da coroa de rainha, seria introduzida na frente de todos, conforme as tradições da época. Porém, Assuero e seus oficiais são, de certa forma, assustados e pegos de surpresa, quando algo que eles não planejaram acontece dentro deste enredo. Vasti se recusa a comparecer diante da presença do rei. Vasti resolve dar de ombros para o rei, para os seus convidados, para a lei do Todo-Poderoso nas terras médias e persas. Veja, isso não era comum. O que está acontecendo aqui não era algo habitual. Não era costumeiro ver alguém deliberadamente, por vontade própria, movido por suas próprias decisões, descumprir as leis de Assuero. Ainda mais porque isso poderia custar a sua própria vida. Ainda mais porque ela era a própria rainha. Sem sombra de dúvidas, irmãos, foi um choque para todos naquele palácio, naquele jardim que estavam celebrando o nome de Assuero. A pergunta que nós fazemos é: e Assuero, como reagiu diante disto? Um homem tão tirano, um homem tão autoritário, tão cruel, como é que este homem reage? Como um tirano sempre reage quando alguém diz não aos seus caprichos pecaminosos, às suas vontades humilhantes. Ele foi tomado completamente por uma ira. Ele era como uma tocha viva, e o fogo era a cólera que nasceu no seu coração, como nós encontramos aí no verso 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Resultado de tudo isso, Vasti perdeu a sua posição como rainha, como nós lemos, e foi colocada como um exemplo de mau procedimento para toda a terra da Média e da Pérsia. Por 127 províncias,
Vasti agora era tida como modelo do que não fazer, como modelo de como não se comportar, como modelo daquilo que não poderia jamais ser feito nas terras governadas por Assuero. Em outras palavras, por toda a extensão do reino que ia da Índia até a Etiópia, Vasti foi cancelada. Ela tornou-se uma persona não grata, uma pessoa a ser calada, amordaçada, destruída, eliminada, para que não fosse influência para outras pessoas dentro do reino medo e persa. Então, um edito real que não se podia revogar foi emitido. Vasti já não era mais a rainha, e nem mesmo na presença do rei ela era agora bem-vinda. Seu lugar seria dado a uma outra mulher. A uma outra mulher que, como um cachorrinho que obedece ao seu dono, abanaria o rabo quando o Assuero dissesse ou quisesse fazer os seus caprichos e os seus desejos. A partir daqui você começa a entender que Esther não é uma heroína como você está acostumada a pensar. Esther não é esta mulher de tanta fé como você imagina ou como você sempre ouviu que ela foi. Porque diferentemente de Vasti, Esther não vai resistir. Esther não vai fazer parte da resistência. No começo do reinado, Esther vai se manchar. Esther vai se vender. Esther vai fazer diferentemente do que Vasti fez quando o rei quis humilhá-la. Deste modo, Vasti nos ensina que resistir ao Império Persa e também ao mundo secular no qual vivemos é possível sim, que a assimilação que o mundo tenta fazer com a nossa fé e o nosso coração podem ser sim evitados, e nós podemos resistir a tudo isso. E veja a ironia aqui do texto bíblico: aquele que governava 127 províncias não podia dominar nem mesmo seu coração, nem mesmo a rainha que se assentava ao seu lado no trono dos medos e dos persas. Talvez você se veja na pessoa de Vasti nesta noite, alguém que é descartado, uma pessoa que é eliminada, amordaçada, calada, por ser a resistência no mundo quebrado no qual nós vivemos. Não fique chateado, querido irmão, não desanime na sua fé. Eu quero encorajá-lo a se alegrar e a continuar neste caminho de resistência. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos transformados em novas criaturas para sermos justamente isso. A resistência de Deus neste mundo secular e profano que nós vivemos. Nós fomos regenerados, nós fomos salvos, nós fomos transformados para nos opormos aos conceitos caídos e corrompidos deste mundo. Nós fomos restaurados para nos levantarmos contra a crueldade, contra a tirania dos poderosos deste mundo. Nós fomos chamados por Deus, sim, para combatermos Satanás e suas ideias diabólicas, propagadas nas redes sociais, ou como acontece nos nossos dias, nas salas de aulas, por professores pagãos que odeiam ao Senhor e a sua palavra. Como igreja, irmãos, nós somos a embaixada de Deus aqui neste mundo depravado. E como a embaixada de Deus, é nosso dever resistirmos e nos opormos a tudo aquilo que é contra a sua santa palavra. Tudo aquilo que é uma ofensa à sua santidade, ao seu ser, à sua vontade revelada. E sim, isso implica termos a sensação de vermos a vida pela janela, como se nós não fizéssemos parte das festas e prazeres deste mundo. Envolve sim, nos sentimos excluídos, odiados, deixados do lado de fora, mas está tudo bem. É para ser assim. Se não for assim, nós estamos vivendo de forma errada. Se não for assim, é porque nós já não somos mais a resistência. Nós já fomos assimilados. Nós já vivemos como o mundo, e o mundo nem mais se incomoda conosco. Ser a resistência em um contexto de prazeres e tirania
significa justamente isso: ser deixado do lado de fora, na família, no trabalho, na sociedade e, pasmem, muitas vezes na igreja, quando nós somos tidos pelos crentes frouxos como santos demais, como radicais demais. A única forma de participarmos das festas de luxo, poder e glória é abrirmos mão de algo que nós jamais devemos abrir: a nossa identidade cristã como povo de Deus. E veja, Vasti não era cristã, Vasti não servia, não temia a Deus, mas nos ensina, diferentemente de Esther, que era uma judia, qual deve ser a nossa posição diante da tirania escravizadora deste mundo mau. Resistência destemida e corajosa, custe o que custar. Ela está nos ensinando que nos opormos ao mundo secular é sim possível. O que nos falta muitas vezes é coragem bíblica, é intrepidez do Santo Espírito para nos opormos a Satanás, ao mundo e aos pagãos. Pague o preço que for, meu irmão, mas não abre mão de ser a resistência de Deus no mundo. Custe o que custar, seja um crente leal, um crente fiel, um crente obediente aos princípios da palavra. Perca tudo que você tem: família, dinheiro, cargos, glórias, tudo. Mas jamais, em hipótese nenhuma, venda, troque ou abandone a sua identidade que foi lhe dada na cruz de Cristo Jesus. Em outras palavras, seja de fato um cristão, um imitador de Cristo Jesus, aonde quer que Deus te colocar. Nosso Senhor foi açoitado, Ele foi crucificado, Ele foi morto, justamente por não se dobrar diante dos encantos do mundo. Portanto, olhando para Ele, mantenha-se de pé, lutando o bom combate da fé que você foi colocado quando creu em Cristo Jesus, sem desistir, sem olhar para trás, sem voltar atrás. Rendição não é mais uma opção para mim, não é mais uma opção para você, não é mais uma opção para nós, se somos de fato o povo de Deus. E eu sei, irmãos, que isso não é agradável, e eu sei que isso também não é fácil. Eu sei que isso gera medo, eu sei que isso gera aflição, porque não sabemos até onde Satanás e este mundo está disposto a ir. Nós não sabemos o que esperar dos poderosos deste mundo. Mas lembre-se que quem governa este mundo não é Assuero, não é Satanás, não é nenhum homem, não é nenhuma outra criatura, é o próprio Senhor Deus. É Ele quem está entronizado em um alto e sublime trono, habitando em santidade. Recorde-se que você serve, que você adora, que você ama aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Rei dos reis, que já triunfou sobre os homens, que já venceu sobre Satanás, que já destruiu o pecado. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nele todos nós somos mais que vencedores. Por isso quero convidar a você nessa noite a rir comigo, a gargalhar comigo, sim, dos poderosos deste século. Sabe por quê, irmãos? Eles pensam ser grandes demais, eles pensam ser fortes demais, poderosos demais, impiedosos demais. Eles querem nos meter medo, eles querem nos meter pavor, eles nos querem ver correndo como baratas tontas, sem saber para onde ir, para onde correr. Eles querem nos escravizar. Mas, irmãos, nós não precisamos nos deslumbrar com o poder do império das trevas, porque ele é pequeno, ele é ínfimo diante do poder do nosso Deus. Não precisamos nos desesperar diante da fúria dos homens, dos governantes dos nossos dias, daqueles que têm o poder da caneta nas mãos, aqueles que se assentam nos palácios de Brasília. Não precisamos temer a fúria deles, nem mesmo de Satanás. Todos eles são criaturas fracas, pequenas,
diante do poderoso e grandioso Deus da aliança. Não precisamos ser cativados pelo império do mundo secular, que até parece sim ser glorioso, bom demais para ser verdade, mas em comparação com Jesus Cristo e o seu reino, são vazios de beleza, de graça e de poder. Portanto, seja cancelado, odiado, desprezado, quiçá até morto, mas pelo motivo certo, por ser a resistência cristã no mundo caído. Assim, irmãos, é a vida na casa da Pérsia e do mundo secular em qual nós vivemos. Uma exibição de luxos e de prazeres falsos e ilusórios. Uma tirania cruel e escravizadora sem fim. Uma aversão feroz contra os opositores dos reinos das trevas. Mas lembre-se, nós somos o povo do Senhor. A identidade do Senhor está colocada sobre nós. E Ele está, nesse exato momento, assentado no seu trono, reinando por toda a eternidade. Confiemos nele, descansemos nele, coloquemos e depositemos a nossa fé no Senhor, o Deus de nossa vida. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar uma canção que nos lembra disso. Deus, somente Deus, apesar da tirania e dos luxos humanos, é quem governa sobre o trono do universo.